E declare assim comigo: essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Aleluia. O livro do profeta Jeremias, capítulo de número 33. Queridos, lá nas redes sociais, deve estar aparecendo aí, para vocês que estão em casa, o título, né? Agora, esse pessoal da mídia aqui é uma bênção. Esse pessoal, eles são uma bênção, de verdade. Eles pediram para eu dar um tema, porque eles queriam colocar lá na internet, né? Aí eu falei: e agora? Quem poderá me defender? E aí veio aqui um tema: o chamado para uma vida profunda com Deus. Então diga para o teu vizinho, fala assim: Deus está te chamando para uma vida profunda com Ele. Uma vida em profundidade com Deus. Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 33, verso de número 3. Está escrito assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Amém, queridos? Podeis assentar-se em nome de Jesus. Glória a Deus. Queridos, nós estamos vivendo tempos, né? Em que Deus está chamando a sua igreja para um nível mais profundo de intimidade, de conhecimento. Intimidade produz conhecimento. Quando você tem intimidade com alguém, você conhece melhor essa pessoa. Louvado seja Deus. Eu me recordo que quando eu vi minha esposa na empresa que nós trabalhávamos aqui na Avenida do Cursino, ali bem no jardim, que eu acho que é ali que é o danado do Jardim da Saúde. Tem um jardim ali que tem uns ônibus ali e tal, tem um hortifruti. Quem conhece ali? Cursino ali. E não na Bosque, é no jardim. Tem um jardim ali, uma praça, né? Uma pracinha. Tem uma igreja católica ali. E a gente trabalhava do outro lado da rua, no sentido que vem pro bairro. No número 1828, nunca vou me esquecer, porque 1828 da Cursina, é um prédio de esquina. E quando eu cheguei ali para trabalhar, minha esposa já trabalhava ali. E eu fui lá para trabalhar na área de programação. Eu era programador de computador em linguagem COBOL, Clipper, Basic, DBasic. Todas essas coisas aí, eu era programador, analista de sistemas. E fui trabalhar. Quando eu cheguei lá, a minha esposa trabalhava num setor, no CPD, que era digitação. Ela fazia digitação de planilhas. Recebia a planilha dos clientes e digitava nos computadores da empresa para fazer o processamento dos dados. E aí devolver em forma já de um produto final, como por exemplo folha de pagamento, os olerites, imprimia os olerites, contabilidade, era toda a parte administrativa de empresas era processado ali onde nós trabalhávamos, né? E às vezes eu precisava ir lá resolver os problemas que davam nos computadores do CPD, e aí eu olhava assim e via ela lá digitando, a digitadorinha.
E eu olhava para ela e falava assim: essa menina é interessante, me interessou. Mas eu não a conhecia, porque era só de longe. Quem está comigo e está entendendo aqui o manto, né? A analogia que eu estou tentando fazer para vocês compreenderem. E eu achava ela bacana, mas eu não sabia quem ela era. Eu só a via de longe. De repente, alguém começou a nos apresentar e tudo mais. E mesmo nos apresentando, eu já sabendo o nome dela, mas eu ainda não a conhecia. E eu, para encurtar a história, eu depois comecei a namorá-la, mas eu ainda não a conhecia. E eu estou falando da minha perspectiva, mas eu tenho certeza que da perspectiva dela, olhando pelo prisma dela, ela também poderia falar aqui as mesmas coisas que eu estou falando. Que quando ela olhava para mim, ela tinha uma impressão, alguma coisa chamou a atenção, mas ela não me conhecia como a partir do momento em que nós começamos a ter intimidade. Quantos estão comigo e estão entendendo? Aí quando nós começamos a ter intimidade hoje, depois de 35 anos de casados, 35 anos, eu brinco com a minha sogra, né? Todas as vezes que eu a vejo, eu falo assim: a senhora perdeu já para mim, já faz tempo, porque a senhora passou um período com ela, né? E eu já estou dobrando, o tempo que a senhora ficou com ela, eu já estou dobrando, né? Ela já está comigo já o dobro de tempo. Então eu conheço mais ela do que a própria mãe. Quem está comigo e está entendendo, gente? Eu consigo, nessa intimidade que a gente tem, saber, só de olhar para ela, eu já sei o que ela está pensando. Só de olhar para a maneira dela falar, eu já sei o que está passando na cabeça dela. Por conta da intimidade. Então, diga para o teu vizinho: Deus está te chamando para mais intimidade com Ele. Louvado seja Deus, bendito seja Deus. E é importante, irmãos, a gente entender que nível de intimidade é esse. O nível é um nível tão profundo, de que pessoas como, por exemplo, Pedro e João, um dia eles foram para a igreja, eles foram para o templo em Jerusalém, na hora da oração, e ao subir as escadarias, eles foram entrar pelas portas e estava ali um mendigo mendigando. E quando, eu tenho certeza, irmãos, que esse caminho que o Pedro fez é certeza absoluta. Ele já tinha feito muitas outras vezes, e aquele homem que estava ali naquele dia, ele estava ali, sempre esteve ali presente naquele mesmo lugar. E todas as vezes que Pedro e João passavam por aquele lugar, eles olhavam e talvez pensavam assim: ah, coitado. E entravam para o templo. Coitado, talvez, muitas vezes também, quem sabe, tiraram alguma moeda e doaram para aquele mendigo. Mas a partir do momento que Pedro e João começaram a ter intimidade com Deus, eles estão agora já cheios da presença de Deus na vida deles, eles vão passar no mesmo lugar, é o mesmo caminho, é o mesmo mendigo, mas agora é um novo Pedro, é um novo João, é uma nova unção que está na vida dele para fazer a diferença, e essa unção está chegando aqui nessa manhã na sua vida, e só aquele que recebe dessa unção se manifesta aí no nível que você recebe. O mesmo templo, o mesmo caminho, as mesmas escadas, o mesmo mendigo, mas o Pedro é outro, o João é outro. E eu creio, fala para o teu vizinho: você vai sair outro daqui essa manhã. Diga para ele: você que está aí em casa, meu irmão, minha irmã, você vai sair daqui diferente, vai sair dessa live diferente da forma que você entrou, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Aleluia! Irmãos, quando eu orava para buscar essa palavra, o Senhor disse que Ele quer se revelar. O Senhor, irmãos,
Ele quer, é o desejo do coração dele se revelar. Ele quer ser conhecido. Ele quer ser o seu amigo, Ele quer ser o seu Pai. Ele quer ser o seu Deus, o seu socorro, o seu companheiro, ser presente na sua vida, ao ponto de você pegar e passar por um lugar que você passa todos os dias, mas a partir do momento em que você entrar nesse nível de profundidade, nesse nível de relacionamento, você passa lá todos os dias, mas a partir de amanhã você vai fazer coisas diferentes em nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor vai te mover, o Espírito do Senhor vai te impulsionar na direção que Ele quer te impulsionar. E nada mais vai te afastar dessa presença gloriosa que é o Espírito Santo de Deus. A presença dEle na sua vida. Bendito seja Deus. Esse mundo, queridos, que nós vivemos e não podemos sair dele. Por enquanto não, eu não quero sair agora não. Porque eu creio, eu tenho certeza que ainda tem muita coisa para eu fazer aqui nessa terra. Então, eu não quero sair daqui devendo para Deus. Porque Deus nunca vai ficar me devendo nada. Tudo que Deus prometeu que Ele vai fazer na minha vida, Ele já tem feito, e até aquele dia Ele vai terminar de fazer tudo o que Ele me prometeu, porque Ele não deve nada para ninguém. Diga para o teu vizinho e fala: Deus não vai ficar te devendo nada. Diga para ele aí, meu irmão, em nome de Jesus. Se Ele não vai me dever nada, eu também não quero sair dessa terra devedor. Porque eu assumi um compromisso com Deus. E eu quero honrar o meu compromisso com Deus. Sabe essa intimidade que eu estava falando agora há pouco? Não tem outra forma, irmãos. Não teria como eu olhar para minha esposa e saber o que ela está pensando, se ela não abrisse o coração dela para mim, para dizer: olha, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu fico feliz assim, eu fico maravilhada desse jeito. Então, a partir do momento que ela começou a revelar o que ela gosta, o que ela não gosta, que ela começou a abrir o coração para mim, então eu passei a conhecê-la melhor. E por outro lado, eu também comecei a abrir o meu coração para ela e dizer: olha, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Arroz, papa, eu não gosto. Se queimar o arroz, pelo amor de Deus, vou pagar um curso intensivo. Como fazer um arroz soltinho. 3 passos para um arroz soltinho. Quem está comigo e está entendendo? Então ela passou a me conhecer, porque eu também fui abrindo o meu coração, eu também fui abrindo a minha vida. E aí hoje eu posso dizer que eu conheço intimamente a minha esposa. Eu sei os gostos, eu sei os rostos. Eu sei, irmãos, até as piscadas de olhos. Eu sei o que está ali. Escute, para que Deus possa mudar essa geração, para que Deus possa mudar essa geografia, para que Deus possa mudar situações no seu ambiente de trabalho, lá na sua vizinhança, aqui dentro dessa igreja, onde quer que você for, meu irmão, para que Deus possa mudar essas situações, Ele precisa de pessoas que o conheçam assim como Ele nos conhece. Quantos estão entendendo? Aleluia.
É só dessa forma, é só dessa maneira que nós poderemos, irmãos, sermos úteis e sermos disponíveis para que Deus possa nos usar. É quando nós olharmos, como eu estou dizendo, eu olho para ela e eu já sei o que ela quer. E eu estou ali, irmãos, passando e eu olho para uma situação e eu já sei o que Deus quer que eu faça naquela situação. Louvado seja Deus. Mas para que isso tudo aconteça, irmãos, nós precisamos nos posicionar e buscarmos mais da presença do Senhor. E eu tenho uma pergunta agora para fazer para vocês todos. Vocês que estão aí em casa também, pelas redes sociais, digite aí no chat agora, de onde você está nos assistindo, de onde você está conectado conosco, porque nós queremos te conhecer melhor. E digite aí a resposta para essa pergunta: o quanto você está disposto a mergulhar na presença de Deus? O quanto você está disposto? Porque a tua resposta vai ser uma sinalização para Deus do quanto é que Ele vai poder contar com você. Quer ver só uma coisa? Aqui na nossa igreja nós temos um corpo de obreiros. Quando eu pego o nosso grupo de WhatsApp e que eu clico lá no grupo de obreiros, eu enxergo ali no grupo de obreiros 80 pessoas, mais de 80 parece. Mas ontem na nossa reunião de obreiros, não chegava a ter 10 pessoas. Então eu entendo que 70 pessoas não têm o tempo que eu preciso que eles tenham para me ajudar agora no mês de... Aleluia. Voltou aí, queridos? Então, eu vou repetir. Nós temos 80 pessoas no grupo de WhatsApp. E ontem eu tive uma reunião com obreiros. E não vieram 10. E no meu entendimento, eu como um ser humano, eu entendo o seguinte: cada um tem os seus problemas, as suas justificativas, as suas necessidades, os seus afazeres, e eu respeito isso. E tudo bem, não tem problema nenhum. Mas a mensagem que me foi passada é: eu tenho outros afazeres, eu tenho outras coisas. Na terça-feira, na célula, vocês vão estudar um pouquinho mais sobre isso. Quantos estão entendendo aqui? Vocês vão ver a mensagem da célula. E Deus vai falar mais com vocês acerca disso. Então, me sinalizaram o seguinte: olha, em março não conte comigo. Porque se é para eu contar, tem que estar alinhado com o que Deus está me dando para falar na reunião de obreiro. Quantos estão entendendo, irmãos? Se não está alinhado comigo, nós estamos falando A, a pessoa vem aí, caiu de paraquedas e vai falar B, C, D, X, Y, Z. E nós estamos falando é A. A pessoa está lá no X. Então não está alinhado, então não pode, a gente não vai contar. Assim também é com... Se eu, sendo um ser humano falho, gosto de organização e gosto de ter alinhamento, imagina o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o quanto que Ele quer ter alinhamento comigo e com você. Dá uma olhada para o teu vizinho e diga: Deus está te chamando para uma vida profunda com Ele. Aleluia! Louvado seja Deus! Bendito seja Deus! Então, meus irmãos, minhas irmãs, a pergunta é: o quanto nós estamos dispostos a mergulhar na presença de Deus? Quanto que você está disposto? Porque disso vai depender o quanto que Ele vai fazer na sua vida. Aleluia! Você quer ver só mais um exemplo? Porque eu sou o cara dos exemplos.
Na Bíblia a gente conhece, a gente tem vários personagens no Novo Testamento. Por exemplo, o Pedro. Quantos aqui gostariam de ser o Pedrão? De ter a unção do Pedro, a mesma unção que estava sobre a vida do Pedro? Dá um sinal assim. Quantos queriam ser usados por Deus como o Pedro? Aleluia. Mas veja só, se você for no Novo Testamento, você vai ver que está atribuído a autoria somente de 2 cartas a Pedro. Pedro só escreveu 2 cartas. Porque o tempo que Pedro passou na presença de Deus foi um tempo curto. Por outro lado, tinha um outro apóstolo chamado Paulo. Paulo, ele era fariseu de fariseus, ele era um doutor da lei, irmãos. Ele era estudado aos pés de Gamaliel. Era um homem conhecedor da palavra de Deus. Ele mergulhava na presença de Deus. Pedro não, Pedro ele gostava de pescar. Pedro ele era um pescador. Por isso, ele era um homem de Deus? Ele era um homem de Deus. Nada tira a presença de Deus de Pedro. Mas Deus só pôde usá-lo para escrever 2 cartas. Paulo escreveu 13. Quiçá, ou quem dera, né, ou quem sabe, 14 cartas Paulo tenha escrito. Quantos estão entendendo? Porque o nível de intimidade de Paulo, o nível de conhecimento que Paulo tinha, era muito maior. Então Deus pôde usá-lo muito mais do que ele usou a Pedro. Porque o Pedro ia pescar, o tempo do Pedro era para aquilo. Então ele não deixou de ser um homem de Deus. Ele não deixou de ser um ungido do Senhor, um santo homem que se arrependeu dos seus pecados, que andava buscando fazer a vontade de Deus. Não, está tudo certo. Mas Deus usou mais o Paulo, porque Paulo tinha mais tempo, porque Paulo tinha mais dedicação, porque Paulo estava com mais vontade de se dedicar às coisas de Deus do que o Pedro. Amém, queridos? Você entendeu? Sim ou não? Louvado seja Deus. Então, queridos, para a gente falar sobre esse texto que está aqui, põe de novo aqui, por favor, meu querido, aqui, Jeremias 33:3, nós vamos perceber aqui, Deus expressando uma vontade. Ele está dizendo, eu vou repartir esse versículo aqui em 3 partes. A primeira parte, Deus está falando, clama a mim. Aleluia. Deus está te chamando para uma vida de oração, de clamor. Clame a mim, é orar, irmãos, é buscar a presença de Deus. É dedicar tempo para estar na presença de Deus. Você viu aqui a nossa irmã Carla dizendo que esse ano ela entrou aí nesse período de jejum, que a igreja está jejuando. Agora essa é a última semana de oração. Nós estamos jejuando por 3 semanas, ou seja, 21 dias. E vamos entrar agora na última semana de oração. Já 14 dias foram embora, faltam só 7. Olha para o teu vizinho e fala assim, está quase lá. Fala assim, está quase. Aleluia. E ela entrou nesse período e Deus já começou a dar sonhos proféticos para ela. Ela já começou a ver o mundo espiritual. Está se descortinando, irmãos. Aleluia, louvado seja Deus. Então, clame a mim. Deus está buscando uma igreja que clama. Uma igreja que ora, pessoas que queiram mais dessa presença, que queiram passar mais tempo, porque quando nós lançamos a campanha de oração e de jejum, eu ensinei que, irmãos, você fazer um jejum, mas não ter o tempo suficiente para estar na presença de Deus, você não está jejuando, você está fazendo um regime, uma dieta. Hello, para perder peso, amém, mas para
entrar em profundidade na presença de Deus, ó, necas de pitibiribas, não vai rolar, não vai dar certo. O período que nós estamos em jejum é o período que nós precisamos clamar ao Senhor. Senhor, eis-me aqui, Senhor, aleluia, louvado seja Deus. Irmãos, um dia Elias estava com um baita de um problema, ele precisava fazer uma mudança, uma transformação na sua sociedade ali, no meio que ele vivia, no seu tempo, na sua geração. Deus levantou Elias. A bola da vez era o Elias. E havia 850 profetas, 400 de Baal e 450 de Acera. 850 contra 1. Hello. Quem sabe não seja essa a proporção ainda nos dias de hoje. Enquanto tem muita gente, eu já vi que esse bairro aqui, irmãos, e eu estou amando esse bairro, estou morando aqui agora, eu sou morador daqui, eu não posso falar mal do lugar que eu moro, no lugar onde a nossa igreja está plantada. Agora a gente tem que amar esse povo todo aqui, aleluia, louvado seja Deus. Mas o lugar para ter macumbeiro, é terrível aqui, irmão. Cada esquina tem um centro. Essa esquina daqui, ó, passa lá agora, dá uma olhadinha, tem lá o prato quebrado lá, o prato de barro, que eles fazem oferenda aqui, é uma encruzilhada aí. Essa esquina de baixo. É a esquina da encruza. É a esquina do trabalho. Hello. Então, irmãos, deve ter uns 850. Mas Deus está procurando um que possa se levantar e entrar nessa brecha e dizer: Senhor, Senhor, aleluia, o que o Senhor quer de nós aqui, Senhor? Por que o Senhor nos trouxe do Bristol para cá, Senhor? O que é que o Senhor tem com a gente aqui nesse lugar? Mostra para nós. Aleluia, eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida, que eu possa amar esses macumbeiros, que eu possa amar essas pessoas, que eu possa amar o idólatra, o feiticeiro, que eu possa ter amor genuíno, verdadeiro. Não é, irmãos, cumprir uma tabela, quando o pastor Laurito pega e coloca lá na escala, vamos fazer evangelismo, vamos sair pelas ruas. Não é, o pastor está chamando, vamos lá, né, vamos ver. Então, não é isso, irmãos. É assim, eu vou, Senhor, coloca pessoas no meu caminho, porque eu quero transbordar o seu amor nessas vidas. Eu preciso impactar a minha geração, eu preciso fazer a diferença nesse lugar. Mudar histórias. Não cumpra tabela, irmãos. Deus não precisa de gente para cumprir tabela. Deus precisa de pessoas que estejam interessadas em trabalhar com Ele, em cooperar com Ele. É disso que Deus está precisando. Hello. Então Elias foi e ele clamou: responde-me, Senhor, responde-me. Quando ele disse a segunda vez, responde-me, caiu fogo do céu que consumiu o holocausto. Aleluia, aleluia, aleluia. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Louvado seja Deus. Responde-me. Se cumpre, irmão, a palavra vai se cumprir na sua vida. Deus está falando, clame a mim. E aí vai para o segundo tópico, que é, eu falei que eu dividiria esse versículo aqui em 3 partes. Eu ia falar ainda, irmãos, de outras pessoas, como Daniel. Daniel, que esteve lá na Babilônia e que ele precisou orar, e quando ele orou,
Era proibido orar, mas ele continuou. Irmãos, era proibido, tinha um decreto, tinha uma lei, que não podia orar. Se fosse no tempo de hoje, o povo ia glorificar de pé. Agora eu não preciso mais orar, tem um decreto que não pode mais orar. Tem muita igreja que ia glorificar de pé, ia subir pelas paredes, ia cuspir fogo, falar, oh, aleluia, não é mais para orar. Mas Daniel, mesmo tendo uma lei que dizia, se orar vai ser jogado na cova com os leões, Daniel disse, não tem problema se eu for jogado na cova com os leões, porque lá o meu Senhor estará também. Louvado seja Deus. Dá uma olhada para o teu vizinho e fale assim, não deixe o diabo calar sua boca, não deixe Satanás fechar sua boca, meu irmão. Não deixa o diabo fechar sua boca. O diabo quer fechar sua boca, sabe por quê? Com a sua boca fechada não tem resposta. Com a sua boca fechada não haverá resposta. Mas se você abrir a sua boca, se você clamar, olha só o que está escrito lá: clame a mim e responder-te-ei. Se você clamar, tem resposta na sua direção. Nessa manhã, e só você que está entendendo, se manifesta aí no nível que você recebe, meu irmão. Aleluia. Eu não sei, irmãos, qual é o teu desafio amanhã. Eu não sei qual é a tua dificuldade amanhã, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Mas uma coisa eu sei: Deus tem resposta para segunda, Deus tem resposta para terça, Deus tem resposta para quarta, para quinta, para sexta, para o sábado e para o domingo, porque Ele está dizendo para você: ei, clame a mim e responder-te-ei. Deus tem resposta para todos os dias da semana, para todos os seus problemas. Deus tem a resposta. Deus tem a resposta. Ai, queridos, eu não atrapalhar o seu almoço. O meu horário, aquele reloginho lá, ele fala alto. Mas eu vou falar a última parte. A última parte. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. Aleluia. Anunciar-te-ei coisas que você não sabe. Sabe qual é o nome que se dá a isso? Uma coisa que você não sabe, mas Deus vai te anunciar. Sabe qual é o nome que dá para uma coisa que você ainda não sabe? Uma coisa grande que você não sabe. Qual é o nome que se dá a isso que Deus vai te anunciar? É revelação. Quando eu e você tivermos, irmãos, uma vida profunda com Deus, Deus vai trazer revelações para você. Coisas grandes, Ele quer te revelar. Louvado seja Deus. Tem coisas grandes para acontecer, Selma. Segunda-feira, filha. Tem coisas grandes, Daniel, para acontecer, meu irmão. Segunda-feira, terça-feira. Mas você passa por essas coisas, você não vê. Sabe por quê? Porque está oculto, não está revelado.
Deus já programou, Deus já preparou, já está pronto, já está tudo certo, mas você precisa da revelação, você precisa do entendimento, e só tem uma maneira de receber essa revelação, esse entendimento, é tendo uma vida profunda com Deus. Aleluia. Aí em casa, meu irmão, minha irmã, eu sei que o Espírito Santo está aqui nesse lugar, e eu tenho certeza que Ele está aí também, porque se você está conectado conosco, através dessa live, é porque você faz parte dessa história. Deus te colocou aí, porque Ele quer alcançar você aí, também aí na sua casa. Então clame. Pega essa semana agora, a última semana do clamor, a última semana do jejum, a última semana que nós estamos orando pelo nosso próximo final de semana, onde nós vamos ter aqui um congresso de batalha espiritual. Oh, aleluia! Deus vai promover coisas tremendas aqui, sexta, sábado, segunda e terça, aqui dentro dessa igreja. Enquanto o povo está pulando o carnaval lá fora, Deus vai estar se revelando aqui dentro desse lugar, em nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. É para isso que estamos orando, é para isso que estamos clamando, é para isso que estamos jejuando. E também, irmãos, o que Deus vai fazer dentro das casas, na campanha Casas de Paz. Você vai entrar dentro daquela casa, a revelação do Senhor vai chegar, Ele vai te mostrar enfermidades, Ele vai te mostrar coisas ali, coisas grandes. Coisas tremendas vão acontecer nas casas, porque Deus está te chamando para um tempo de intimidade com Ele. Quantos estão entendendo isso? E anunciar-te-ei coisas grandes. É um tempo, irmãos, que nós vamos entrar, um tempo de revelações. E você precisa entender que se você não estiver conectado com isso, se você não estiver alinhado com isso, então você não vai receber revelação. Aliás, você vai pensar que nós estamos ficando tudo louco. Você vai achar assim, vixe, agora estão tudo maluco. O apóstolo falou que nem vai pôr na escala, porque não fomos na reunião. Ficou xarope da cabeça, que cara ruim. Mas é porque o Senhor está nos chamando para um tempo de alinhamento. E todos aqueles que estiverem alinhados, todos aqueles que estiverem no mesmo propósito, vão receber a mesma revelação. E se nós estivermos na mesma revelação, irmãos, o diabo vai bater em retirada em nome de Jesus. Essa encruza aqui não vai ser mais uma encruza, vai ser um ponto de oração. Nós vamos orar pela Vila das Mercês, Vila Brasilina, Vila Moraes, ali nessas esquinas. Em cada esquina vai ter um povo presbiteriano apostólico, orando e abençoando esse lugar, e declarando a bênção do Senhor sobre o nosso bairro, sobre o nosso território, em nome do Senhor Jesus. Se você já está entendendo, se levanta no seu lugar, dê uma salva de palmas ao Senhor. Manda coração aí, meu filho, manda coração, encha essa telinha aí de coração, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, bendito seja Deus. Eu vou pedir para que os nossos irmãos, os ministros da casa do Senhor, venham aqui à frente. Por quê? Porque eu creio, irmãos, que se você disser para Deus: eis-me aqui, Senhor,